Eu nunca fui muito próximo da minha mãe, mas sempre senti que precisava estar lá por ela, especialmente depois que meu pai morreu num acidente de carro, quando eu tinha 15 anos. Meus irmãos, todos mais novos, se afastaram com o tempo, cada um lidando com a dor à sua maneira. Eu não os julgava por isso, mas eu sentia o peso de ser o filho mais velho, o que ficava para segurar as pontas. Todo Dia das Mães, eu fazia questão de aparecer, mesmo que fosse só para tomar um café rápido e ouvir as mesmas histórias de sempre. Minha mãe, Clara, tinha mudado depois da morte do meu pai. Ela se tornou mais quieta, quase ausente, mas às vezes explodia em acessos de raiva que me deixavam confuso. Ainda assim, eu achava que era só o luto. O problema real era minha irmã mais nova, Lívia. Ela nunca saiu de casa, mesmo aos 30 anos. Não que ela não tivesse chances. Lívia era inteligente, mas algo nela sempre pareceu torto. Ela abandonou a faculdade, nunca segurou um emprego por mais de um mês e vivia às custas da nossa mãe. Clara parecia aceitar isso, como se fosse uma penitência. Eu tentava conversar com Lívia, oferecer ajuda, mas ela sempre reagia com sarcasmo ou gritos. Uma vez, cheguei a vê-la jogando um prato contra a parede, porque minha mãe pediu para ela lavar a louça. Minha mãe só abaixou a cabeça e limpou a bagunça. Com o tempo, comecei a notar que a casa estava piorando. As paredes estavam manchadas, o chão rangia, e havia um cheiro estranho que eu não conseguia identificar. Lívia passava o dia trancada no quarto, só saindo para gritar com a mãe por coisas idiotas, como a marca do leite ou o volume da TV. Eu tentava falar com minha mãe sobre isso, mas ela desviava o assunto, dizendo que Lívia só precisava de tempo. Eu sabia que não era verdade. Lívia estava sugando a vida dela. E minha mãe, por algum motivo, permitia. Eu visitava pelo menos uma vez por mês, mas cada visita era mais tensa. Lívia começou a me tratar como um intruso, me encarando com olhos frios sempre que eu entrava na casa. Uma vez, ela sussurrou que eu não era bem-vindo, que eu estava roubando a mãe dela. Tentei ignorar, mas o clima na casa era insuportável. Minha mãe parecia cada vez mais frágil, como se estivesse encolhendo. Eu me perguntava se Lívia estava fazendo algo pior do que apenas gritar, mas não tinha provas. No último ano, comecei a visitar menos. O trabalho estava puxado, e, para ser honesto, eu estava com medo de Lívia. Ela não era mais a menina magrela que eu podia intimidar quando éramos crianças. Ela tinha uma força estranha, uma raiva que parecia crescer a cada dia. Ainda assim, quando o Dia das Mães se aproximou, senti que precisava ir. Liguei para minha mãe para confirmar, e ela parecia animada, dizendo que faria um bolo. Antes que eu pudesse responder, ouvi Lívia gritando ao fundo e a ligação caiu. Fiquei com um nó no estômago, mas decidi que iria de qualquer jeito. No Dia das Mães, cheguei à casa à tarde. Bati na porta várias vezes, mas ninguém respondeu. Estranhei porque minha mãe sempre me esperava. A porta estava destrancada, então entrei. A casa estava escura, com um silêncio que me deu arrepios. Chamei por ela. Mãe, Lívia? Nada. Acendi a luz da sala e vi que tudo estava estranhamente arrumado, como se ninguém morasse ali. Fui até a cozinha, e foi aí que o mundo desabou. Lívia estava sentada à mesa, com as mãos cobertas de sangue seco. Ela segurava uma faca de cozinha e me olhou com um sorriso que não era humano. Você demorou, ela disse como se estivesse me esperando. Meu coração disparou. Cadê a mãe? Perguntei com a voz tremendo. Ela riu, um som baixo e gutural, e apontou para o quintal. Vai lá ver. Corri para a porta dos fundos, tropeçando nos móveis. O quintal estava coberto por uma lona, algo que nunca tinha visto ali. Quando levantei a lona, vi um buraco cavado no chão e dentro dele minha mãe. O rosto dela estava pálido, os olhos abertos fixos no céu. Havia sangue por toda a roupa. Gritei até minha garganta queimar, caindo de joelhos. Peguei o celular com as mãos trêmulas e liguei para a polícia, mal conseguindo explicar o que estava vendo. Enquanto eu falava com a polícia, Lívia saiu para o quintal, ainda segurando a faca. Ela não me amava mais, ela disse calmamente, como se estivesse falando do tempo. Corri para o carro e me tranquei lá dentro, vendo ela andar em círculos pelo quintal até a polícia chegar. Eles a algemaram enquanto ela ria, dizendo que eu não entendia, que ela tinha libertado nossa mãe. Depois daquele dia,
Descobri que Lívia estava envenenando minha mãe aos poucos, misturando algo na comida. Ela confessou à polícia que achava que nossa mãe estava planejando expulsá-la e ela não podia permitir isso. Até hoje ela insiste que não fez nada errado, que estava protegendo seu lar. Eu não sei se ela é louca ou apenas má, mas o que ela fez destruiu qualquer coisa que restava da nossa família. Essa história é inspirada em casos reais de violência doméstica, onde a dependência emocional e a paranoia levaram a crimes terríveis. Lívia representa aquelas pessoas que, presas em seus próprios delírios, destroem quem mais deveriam proteger. Aconteceu por volta da época em que eu estava tentando reconstruir minha vida depois de um divórcio. Eu tinha me mudado para uma cidade pequena, procurando paz, mas o peso da culpa por deixar minha mãe com Lívia nunca me abandonava. Eu mandava dinheiro todo mês, mas sabia que isso não era suficiente. Minha mãe merecia mais do que cheques. Ela merecia um filho presente. Mas Lívia tornava isso impossível. Depois do crime, a casa foi selada pela polícia. Eu não consegui voltar lá, mas ouvi dos vizinhos que encontraram coisas perturbadoras. Diários de Lívia, onde ela escrevia sobre como nossa mãe a traía ao falar comigo, e frascos de veneno escondidos no porão. Ela planejou tudo por meses, talvez anos, como eu não vi os sinais. Eu me culpo todos os dias por não ter insistido, por não ter tirado minha mãe de lá. O julgamento de Lívia foi rápido. Ela não mostrou remorso, só repetia que tinha feito o que era necessário. Foi condenada à prisão perpétua, mas isso não traz minha mãe de volta. Todo Dia das Mães agora é um lembrete do que eu perdi, da chance que tive de salvar minha mãe, e não aproveitei. Eu só espero que, onde quer que ela esteja, ela saiba que eu a amava, mesmo que não tenha mostrado o suficiente. Minha mãe, Helena, sempre foi o tipo de pessoa que todos admiravam. Ela era a mãe perfeita. Cozinhava bolos para os vizinhos, organizava eventos na igreja e postava fotos sorridentes com a gente no Instagram. Crescer com ela era como viver num comercial de TV, mas só por fora. Dentro de casa as coisas eram diferentes. Helena tinha um lado sombrio, uma necessidade de controle que sufocava. Meu pai foi embora quando eu era pequeno. Incapaz de lidar com as exigências dela, e meus irmãos e eu crescemos sob o peso das expectativas dela. Tudo tinha que ser perfeito. Ou ela explodia. Eu me mudei assim que consegui, aos 18 anos. Mas meus irmãos mais novos, Mateus e Sofia, ficaram. Eu tentava manter contato, mas Helena dificultava. Ela dizia que eu os estava desviando do caminho certo, que eu era uma má influência por ter escolhido uma vida diferente. Mesmo assim, eu ligava toda semana e visitava algumas vezes por ano, especialmente no Dia das Mães. Era o único dia em que ela parecia genuinamente feliz em me ver, como se eu fosse parte do cenário perfeito que ela queria exibir. Mas, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas. Mateus e Sofia pareciam mais quietos, quase robóticos. Eles repetiam as palavras da mãe como se fossem programados, e qualquer tentativa de conversar com eles sozinhos era interrompida por Helena. Ela estava sempre por perto, sorrindo, mas com um olhar que me fazia gelar. Uma vez, Mateus sussurrou que queria sair de casa, mas antes que pudesse explicar, Helena apareceu e mudou de assunto. Eu sabia que algo estava errado, mas não tinha coragem de confrontá-la. As redes sociais dela eram uma mentira descarada. Fotos de jantares em família, legendas como meus tesouros, meu tudo, e hashtags sobre amor eterno. Mas quando eu visitava, via os pratos empilhados na pia, a casa bagunçada, e meus irmãos com olheiras profundas. Perguntei a Sofia se estava tudo bem, e ela só balançou a cabeça, com medo de dizer algo. Helena sempre aparecia antes que eu pudesse insistir. No último Dia das Mães, decidi que precisava falar com ele sem a mãe por perto. Liguei antes, e Helena disse que estava planejando um almoço especial. Vai ser perfeito como sempre, ela disse com uma risada que soou falsa. Quando cheguei, a casa estava impecável, mas vazia. Bati na porta, chamei, mas ninguém respondeu. Entrei sentindo um frio na espinha. A sala estava arrumada como uma vitrine, mas havia um cheiro metálico no ar. Fui até o quarto dos meus irmãos e o que vi me fez cair de joelhos. Mateus e Sofia estavam na cama, deitados lado a lado com os olhos fechados. Havia sangue por toda a roupa deles e uma seringa vazia no chão. Gritei tentando acordá-los, mas eles já estavam frios.
Corri pela casa procurando minha mãe, até encontrá-la no quintal, sentada numa cadeira, olhando para o vazio. Eles não eram perfeitos o suficiente, ela disse sem me olhar. Eu tinha que consertar. Chamei a polícia, chorando tanto que mal conseguia falar. Enquanto esperava, encontrei um caderno na mesa da cozinha, cheio de anotações de Helena. Ela escrevia sobre como meus irmãos estavam estragando a imagem dela, como eles não mereciam ser seus filhos. Ela planejou tudo, usando sedativos para libertá-los da imperfeição. Quando a polícia chegou, ela não resistiu. Só repetia que tinha feito o melhor para a família. No julgamento, descobri que Helena sofria de um transtorno psicológico grave. Mas isso não diminuía a dor. Ela foi internada numa instituição psiquiátrica e eu fiquei com a culpa de não ter agido antes. As fotos dela no Instagram ainda estão lá. Um lembrete cruel de como a perfeição pode esconder o horror. Todo Dia das Mães, sinto o peso do que perdi e me pergunto se poderia ter salvado meus irmãos, se tivesse sido mais corajoso. Essa história é inspirada em casos de mães que, sob a fachada de perfeição, escondem abusos e obsessões doentias. Helena representa aquelas pessoas que usam a maternidade como uma máscara para controlar e destruir, enquanto o mundo vê apenas a imagem impecável que elas constroem. Depois do ocorrido, tentei apagar as memórias da minha mãe, mas é impossível. Os vizinhos que antes a idolatravam, agora sussurram sobre como nunca suspeitaram de nada. Eu me mudei para outra cidade, mas carrego a culpa como uma sombra. Se eu tivesse confrontado Helena, se tivesse levado meus irmãos embora, talvez eles ainda estivessem aqui. O Dia das Mães agora é um vazio, um eco das risadas falsas dela e dos olhares assustados dos meus irmãos. Quando eu era criança, a casa da minha tia Marta era meu lugar favorito. Ela não era exatamente uma mãe para mim, mas era a figura materna que eu tinha, já que minha mãe biológica morreu quando eu era bebê. Meu pai, um caminhoneiro, estava sempre na estrada, então eu passava a maior parte do tempo com Marta. Ela era gentil, fazia biscoitos caseiros e contava histórias de ninar. Mas havia algo nela que eu só percebi quando cresci. Ela nunca falava do passado, e a casa sempre tinha portas trancadas que eu não podia abrir. Quando fiz 20 anos, me mudei para outra cidade para estudar. Mantive contato com Marta, ligando toda semana e visitando nas férias. Ela parecia feliz, mas sempre mencionava novos hóspedes na casa, pessoas que ela acolhia, geralmente jovens sem família. Eu achava isso admirável, uma prova do coração enorme dela. Mas com o tempo, comecei a notar que esses hóspedes sumiam rápido. Quando eu perguntava, ela dizia que eles tinham encontrado um novo lar ou seguido em frente. Eu acreditava, ou pelo menos queria acreditar. Todo Dia das Mães, eu voltava para a casa da Rua Velha. Era uma tradição. Eu levava flores e Marta fazia um jantar farto. Mas nas últimas visitas, percebi que ela estava mais nervosa, sempre olhando pela janela como se esperasse alguém. A casa também estava diferente, mais suja, com um cheiro azedo que ela tentava disfarçar com velas aromáticas. Uma vez vi um jovem pálido na cozinha, mas quando tentei falar com ele, Marta me puxou para outro cômodo, dizendo que ele era tímido. No último ano comecei a suspeitar. Um amigo meu que trabalhava no cartório mencionou que várias pessoas registradas no endereço da casa de Marta haviam desaparecido. Ele achava que era só um erro burocrático, mas eu não conseguia tirar isso da cabeça. Resolvi pesquisar. E encontrei um fórum online, onde alguém mencionava uma casa estranha na minha cidade, onde jovens entravam e nunca saíam. O endereço era o da tia Marta. Decidi confrontá-la no próximo Dia das Mães. Liguei antes, e ela parecia ansiosa, dizendo que estava preparando algo especial. Quando cheguei, a casa estava escura, e a porta da frente estava entreaberta. Entrei chamando por ela, mas só ouvia o silêncio. Acendi a luz da sala e vi uma trilha de gotas vermelhas no chão, levando ao porão, uma área que eu nunca tinha entrado, porque Marta dizia que era perigoso. Desci as escadas com o coração na boca. No porão encontrei Marta de pé, com uma pá na mão, ao lado de um buraco recém-cavado. Havia sangue no chão e 2 corpos embrulhados em sacos plásticos. Você não deveria estar aqui, ela disse com uma voz que eu não reconhecia. Perguntei o que ela tinha feito
e ela começou a chorar, dizendo que estava salvando aquelas pessoas, que elas não tinham futuro. Ela confessou que atraía jovens vulneráveis, prometendo abrigo, e depois os matava para protegê-los da dor do mundo. Corri para fora e chamei a polícia, trancado no meu carro. Quando chegaram, encontraram mais corpos enterrados no quintal. Marta não resistiu à prisão. Só repetia que era uma mãe para todos eles. No julgamento, descobri que ela matava os hóspedes e usava os documentos deles para fraudar benefícios sociais. Ela foi condenada à prisão perpétua. Mas isso não apaga o horror do que ela fez. Essa história é inspirada em casos de assassinos em série que usam a bondade como fachada para atrair vítimas. Marta representa aquelas pessoas que distorcem o conceito de cuidado para justificar seus crimes, deixando um rastro de destruição. Depois do ocorrido, a casa foi demolida, mas eu ainda vejo aquele porão nos meus pesadelos. Perdi a mulher que considerei uma mãe, e com ela qualquer senso de segurança. Todo Dia das Mães, penso nos jovens que confiaram em Marta e pagaram com a vida. Eu deveria ter percebido antes, mas como poderia imaginar que a pessoa que me criou era um monstro?